Raio-X na Rádio Cartaxo. Estamos de regresso a este Raio-X com Hélder Geménio, candidato do Partido Socialista em Salvaterra de Magos. Hélder Geménio, terminámos a primeira parte da nossa conversa a falar daquilo que são as infraestruturas e os planos integrados para a área da terceira idade, para a juventude, para a infância. Pelo que me tem dito e pelos números que há aqui, de abandono escolar, analfabetismo, está-me a dizer que no Conselho de Salvaterra de Magos muito pouco foi feito nesta área de intervenção. É verdade, Joaquim Palmela. Ou seja, no Conselho de Salvaterra de Magos, nestes 12 anos, não houve investimentos significativos na área no setor da educação. Enquanto, como o Palmela também provavelmente já tem noticiado e os ouvintes da Rádio Cartaz sabem, já o Governo fez uma aposta forte na construção de centros escolares, com uma dupla função, que é melhorar as condições de aprendizagem das crianças e, ao mesmo tempo, criar os tais mecanismos de incentivo às nossas empresas para realizarem trabalho que é útil, ainda por cima, trabalho que é útil para a sociedade e ainda mais por ser para as crianças. Mas, enquanto essas obras dos centros escolares, por exemplo, já se iniciaram no Concelho de Navente, no Concelho de Almeirim, por aí fora pelo país, em Salvaterra de Magos ainda não se iniciaram. Obviamente que elas vão ser feitas. Mas repare, para um pai ou para uma criança que está no sistema de ensino, que entra agora para a escola do primeiro ciclo, ela vai passar toda a aprendizagem, todos os 4 anos do primeiro ciclo de ensino, sem ter tido a oportunidade, porque a sua Câmara, porque a sua liderança se atrasou no processo que poderia conduzir aos centros escolares de Salvaterra de Magos, por exemplo, ao centro escolar do Esforço de Salvaterra e ao centro escolar de Marinhais. Repare, a situação é tão mais preocupante quando, por exemplo, já há crianças a ter aulas em pavilhões pré-fabricados, enfim, com bastantes boas condições, mas isso só diz mal das condições em que está, neste momento, as escolas primárias, as salas ditas tradicionais, que têm piores condições que os ditos pavilhões pré-fabricados. Por outro lado, como sabe também Joaquim Palmela, não há em Salvaterra de Magos jardim de infância. O jardim de infância, por exemplo, do Esforço de Salvaterra não tem capacidade para as crianças da freguesia. Houve no ano passado situações caricatas de pais a dormirem aliás, foi noticiado pela comunicação social, de pais a dormirem ao relento e nos carros para conseguirem ganhar a vez para fazer a inscrição dos seus filhos à frente de outros e conseguirem assim uma vaga para as crianças entrarem para o Jardim de Infância do Esforço de Salvaterra. E se me perguntam o que foi feito de lá para cá, dir-lhe nada. Há incapacidade também na freguesia de Salvaterra de Magos no que diz respeito a creches. A creche atual não tem capacidade para as crianças que a procuram. Tem que se construir uma nova creche ou aquela creche tem que ampliar a sua capacidade. Há, portanto, um conjunto de falhas na gestão do sistema de educação. Não há, como disse, centros escolares, portanto, ou seja, escolas de primeiro ciclo novas. Escasseiam os jardins de infância, por exemplo, na freguesia do Granho, também ainda não se avançou para a construção de um novo jardim de infância que o que lá está partilha a atual escola primária da freguesia. E, portanto, há ao nível das creches, ao nível dos jardins de infância, ao nível das escolas de primeiro ciclo, que são, ao fim e ao cabo, as responsabilidades da Câmara Municipal, falhas graves que ainda não foram resolvidas nem corrigidas. Podíamos também dizer que haverá necessidade de otimizar os transportes escolares. Podíamos também falar das atividades de enriquecimento curricular que terão que ser melhoradas ouvindo os professores, os pais, ouvindo os próprios monitores dessas atividades de enriquecimento curricular, para que elas sejam de facto de enriquecimento e não apenas de mera ocupação dos tempos das crianças, dos tempos livres das crianças. E como hoje se diz, e os séniores? O que é que foi feito para os séniores? Estamos a falar dos idosos. Nada. Efetivamente, há uma mistificação do trabalho que a Câmara tem desenvolvido no que diz respeito aos séniores, ou seja, aqueles que têm mais de 65 anos de idade. Há a ideia generalizada de que, no Conselho, de que eles têm sido apoiados e acarinhados pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. É mentira. A Câmara Municipal de Salvaterra... Eu recebo aqui notas de imprensa, feito um encontro de idosos do Concelho de Salvaterra de Magos, tiveram mais de 1000 idosos, mais de 900 idosos. Dia Mundial da Criança, estiveram mais de 1200 crianças no Dia Mundial da Criança. É esta a política para a juventude e para os idosos no Concelho de Salvaterra? É, no essencial, essa a política. Repare,
Isso é publicitação da política, é o show-off em torno de... Claro que é importante comemorar o Dia Mundial da Criança, não criticamos isso. É preciso é que todos os dias sejam dias da criança. E isso faz pela política, pela obra e pelo investimento. Não se faz só porque a gente diz que gosta muito de crianças. No mesmo caso, em relação aos mais velhos, àqueles que têm tido um percurso de vida mais longo. Repare, em 12 anos, não foi feito um único equipamento social de apoio aos idosos. Como disse bem, o que tem sido feito são almoços de confraternização, algumas viagens, coisas que são efetivamente importantes e que os idosos dão valor, porque são formas e motivações e oportunidades de convívio e de confraternização entre eles, são momentos lúdicos e de alegria, isso é importante, isso terá que se manter sempre, mas repare, em 12 anos não se fez uma única obra digna desse nome, no que diz respeito aos centros-dia. Por exemplo, deixe-me dar só 2 ou 3 exemplos. Os centros-dia que existem hoje no Conselho já existiam todos antes da atual gestão camarária ter tomado conta do poder ou da gestão da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. O que quer dizer que, por exemplo, o lar de Marinhais, que já necessita de um lar há muito tempo, a freguesia de Marinhais, continua a ser só um anteprojeto. Por exemplo, o centro de dia do Granho ainda é apenas uma intenção, uma ideia. Ainda não foram feitas melhorias e ampliações dignas e tratamento de espaço envolventes aos centros de dia da Glória e aos centros de dia dos Fortes de Salvaterra. Mas, se calhar, ainda mais importante do que isso, por exemplo, o centro de dia de Muxo, que já funciona, não conseguiu ainda ver junto a essa valência de centro-dia, a valência lar. E o centro-dia de Muxo carece de ter a valência lar, até para se tornar rentável do ponto de vista funcional. Portanto, o centro-dia de Muxo tem que passar a lar brevemente e nada foi feito para conseguir isso. Portanto, há um conjunto de investimentos no Conselho que deviam ter sido feitos, pelo menos alguns deles, neste período de 12 anos, até porque, como vos disse há pouco, ao auditório assim, a população idosa cresceu 40%. E, portanto, esta população precisa efetivamente de equipamentos que lhes, por um lado, que os receba, que lhes trate, que faça apoio domiciliário, por exemplo, ao nível da higiene pessoal, ao nível do cuidar da limpeza da habitação, tratamento de roupa, alimentação, etc. Portanto, as pessoas precisam, porque são mais do que eram, são 40% mais do que eram há 10 anos atrás, precisam, efetivamente, porque os centros de dia funcionam bem, precisam desses espaços que também lhes podem proporcionar alguma assistência médica, algum acompanhamento em termos de enfermagem. Precisava que também o Conselho, e é uma proposta que nós fazemos, em parceria, eventualmente, com as instituições particulares de solidariedade social do Conselho que queiram abraçar este projeto, precisa, se calhar, de se criar um número de telefone SOS Sénior, por exemplo, para poder fazer alguma ajuda aos idosos mais carenciados nos domínios da melhoria da sua qualidade de vida habitacional, realizando pequenos trabalhos de carpintaria, de canalização, mesmo de pedreiro. O Conselho precisa de investimento em equipamentos, precisa de carinho e precisa, por exemplo, deste número de telefone SOS Sénior. Raio-X na Rádio Cartaxo.